Bom, pessoal, agora que a gente já viu mitose, meiose, gametogênese, todos esses processos aqui, formação de gametas para depois a fecundação, gerar um indivíduo novo, o que acontece quando dá errado? É isso que a gente vai tratar aqui agora nas próximas duas aulas. Aberrações cromossômicas. Aberrações cromossômicas agora no primeiro momento, aberrações cromossômicas numéricas. O que a gente vai falar? Aberrações cromossômicas são quando você altera número ou partes do cromossomo. Ou você está mudando o número de cromossomos, ou você está mudando partes, pedaços dele, mudando a estrutura do cromossomo. Um outro nome para aberrações cromossômicas é mutações cromossômicas. E normalmente a gente vai usar mutações cromossômicas daqui para frente. Bom, modificações no número de cromossomos, e a gente vai falar agora primeiro aqui das mutações cromossômicas numéricas, ou as aberrações cromossômicas numéricas. Modificações no número de cromossomos, elas podem ser de tipos diferentes. Nós podemos, quando a gente muda o número, nós estamos falando de heteroploidias. Modificações no número de cromossomos, nós estamos falando de heteroploidias. Normalmente os cromossomos, os indivíduos, eles são diploides. Eles têm dois cromossomos de cada, um par de cromossomos homólogos, como a gente já viu nas aulas anteriores, um que veio do pai e outro que veio da mãe. Se eu tenho uma modificação numérica de cromossomos ou uma heteroploidia, uma variação no número de cromossomos, essa modificação no número de cromossomos natural da espécie, ela pode ser dividida em euploidias e aneuploidias. Nós vamos tratar primeiro das euploidias. Euploidias é quando você tem modificação no número de cromossomos da espécie em lotes, em pacotes, em grupos de cromossomos. Eu não mudei um cromossomo só, eu mudei um conjunto N inteiro de cromossomos. Se for a nossa espécie o 2N são 46 cromossomos. O N são 23 cromossomos. Se eu tiver uma euploidia na espécie humana, seria se eu tivesse um indivíduo, por exemplo, 3N e não 2N, ou seja, eu aumentei 23 cromossomos de uma vez naquele indivíduo ali. Como isso pode acontecer, a gente vai ver daqui a pouco. Mas acontece. Então, quando eu tenho uma euploidia, ou seja, quando eu tenho uma variação em lotes de cromossomos N, eu vou ter uma variação tremenda, uma variação muito grande, porque eu estou colocando muito mais cromossomos, muito mais genes para poder expressar, gerar proteínas de uma forma desequilibrada no organismo, tirando todo o equilíbrio de produção equalizada que existia no indivíduo, por exemplo, 2N. Ok? Bom, a euploidia ela pode ser do tipo haploidia ou poliploidia, ou seja, quando você varia um lote inteiro de cromossomos, pode ser do tipo haploidia ou poliploidia, ok? Haploidia é aquilo que a gente já está acostumado a ver, a gente já viu em outras aulas, quando a gente está falando da formação de gametas. Na nossa espécie, o 2N é 46, o N é 23. Quando nós vamos formar nossos gametas, nós fazemos uma haploidia. Nós produzimos gametas haploides. Nós somos indivíduos 2N, todas as células do nosso corpo são 2N, mas na hora de produzir gametas nós fazemos meiose e produzimos células N. Então eu fiz uma haploidia, ou seja, eu fiz uma redução do número de cromossomos da espécie de 2N para N só lá no gameta e, portanto, eu fiz um gameta haploide, com um lote de cromossomos, ou seja, ele perdeu um lote inteiro de cromossomos ali. Isso é haploidia ou monoploidia, que a gente pode chamar. Onde que acontece haploidia ou monoploidia na natureza? Naturalmente. Onde que isso acontece? Em abelhas. Bom, uma abelha fêmea, a abelha fêmea é um indivíduo diploide, fruto de uma fecundação. Essa fêmea diploide, ela por meiose, ela produz gametas. Os gametas são N. Então a fêmea 2N, ela é diploide, ela produz gametas N. Então eu tenho uma haploidia aqui, ok? Ela produz gametas haploides. Esses gametas produzidos pela fêmea podem ser fecundados, ou seja, o gameta da fêmea de abelha pode ser fecundado pelo gameta de um macho de abelha, voltando a ser 2N
E todos os indivíduos em gameta que forem 2N vão se tornar fêmeas. Então, uma fêmea de abelha, 2N, produziu os seus gametas e esses gametas foram fecundados, vão produzir fêmeas. A diferença do tipo de abelha que vai ser em função da alimentação dela, mas o 2N é fêmea. Só que esse gameta da abelha, que é N, ele pode sofrer mitoses e por um processo chamado partenogênese, ele pode produzir um adulto sem fecundação. Só que esse adulto ele vai ser N, ele não é 2N como a fêmea. Então existe uma haploidia viável na espécie, onde o indivíduo macho ele é fruto de partenogênese, ele é N, e ele produz o seu gameta que pode fecundar o gameta da fêmea, virando 2N, produzindo uma outra fêmea. Então eu tenho um diploide e um haploide dentro da mesma espécie. Todos viáveis, naturalmente isso acontecendo. Isso é uma haploidia ou monoploidia, um lote só de gametas, ok? Bom, e a poliploidia? É tudo que não é a haploidia. O 2N é o normal para a maioria dos organismos. Um lote só de cromossomos, N, é o haploide. O triploide, tetraploide, pentaploide, ou seja, qualquer ploidia múltipla que você vai acrescentando lotes de N, você tem uma poliploidia. Na nossa espécie, uma poliploidia que poderia acontecer, por exemplo, seria um 3N. Existia um erro na hora da meiose e produziu, por exemplo, um óvulo 2N. Não fez meiose. Ao invés de produzir um óvulo N, para fundir com o espermatozoide N e formar um indivíduo 2N, produziu um óvulo 2N, ou então um espermatozoide 2N. Se produzir um óvulo 2N e foi fecundado por um espermatozoide N, vai produzir um indivíduo 3N. Um indivíduo 3N na nossa espécie ele é inviável, vai ser abortado. Mas esse indivíduo 3N é um triploide. Esse triploide é um poliploide, uma poliploidia, ok? Bom, poliploidia acontece, por exemplo, em Drosophila, a mosquinha lá da fruta. Como que acontece a poliploidia em Drosophila? Na hora da meiose, a fêmea de Drosophila, por exemplo, 2N, não sofre uma meiose adequada e ela produz um óvulo 2N. Não teve a migração e separação dos homólogos. O macho foi lá, produziu, fez uma meiose completa, normal, e produziu os espermatozoides N. E na fêmea teve um erro e produziu óvulo 2N. O 2N mais N fecundou e vira uma fêmea 3N, poliploide. No caso das drosófilas, esse indivíduo é viável, ok? Na nossa espécie, o 3N é inviável. Bom, os poliploides, ou seja, tem vários lotes de cromossomos N aí, os poliploides eles podem ser autopoliploides ou alopoliploides. Os autopoliploides são aqueles onde os lotes de cromossomos N, os conjuntos de cromossomos N, que fundiram para formar aquele indivíduo poliploide, todos eles são cromossomos da mesma espécie. O 2N, o 3N, o 4N é de cromossomos da mesma espécie. É como o caso da abelha que eu falei, é tudo cromossomo, a abelha não, da drosófila, é tudo cromossomo de drosófila. Então nós estamos falando de um autopoliploide, cromossomos da mesma espécie. Só que nós podemos ter os alopoliploides, onde ele tem conjuntos de cromossomos diferentes, mas que vêm de espécies diferentes. Por exemplo, a gente vai encontrar isso no trigo. O trigo túrgido, ele tem o 2N28 e o N dele é 14, ou seja, ele produz esporo, ele produz os seus gametas 14, com 14. Ele reduziu a haploidia, ele produz o haploide dele com metade do número de cromossomos. E aí o outro trigo, por exemplo, o talc, o 2N dele é 14, o seu gameta é 7. Se eu tiver uma fusão de 14 com 7, eu vou ter um indivíduo formado 2N, 21. Só que eu tenho um conjunto de cromossomos de uma espécie e um conjunto de cromossomos de outra espécie. Então eu tenho um alopoliploide ali. No caso do trigo, esse indivíduo 2N, 21 aqui, esse organismo ele vai fazer duplicação do seu DNA. E esse 2N, 21 vai duplicar o seu DNA e vai continuar 2N, só que vai virar 42. Mas como não tem pareamento de cromossomos homólogos, não vai dividir. Como não vai dividir, não vai sofrer meiose, ele não vai
produzir descendentes aqui. Ele não vai gerar, não vai fazer meiose, não vai gerar o seu gameta N e não vai ter como seguir. Ele vai se tornar estéril. Esse organismo aqui é um híbrido estéril, mas ele é fruto de uma fecundação de 2 haploides diferentes, 2 lotes de cromossomos diferentes, de trigos diferentes, de espécies diferentes. Ok? Então, você fazendo a fusão de espécies, de conjuntos de cromossomos de espécies diferentes, você tem um halopoliploide. Ok? É o que a gente vai ver no trigo e é muito comum isso em plantas, a gente vai enxergar isso acontecendo em plantas diferentes, esse tipo de padrão de halopoliploide. Ok? Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre mudanças numéricas no próximo bloco. Até breve.